Olá, o Jornal da Câmara começa agora com mais uma edição da série especial sobre os escritores de Porto Alegre. E o nosso convidado de hoje é responsável por uma obra já clássica e fundamental da capital gaúcha, Luiz Augusto Fischer, autor do Dicionário de Porto Alegrense. Eu estou aqui enchendo a bola, como diz o verbete lá do dicionário, mas não é à toa não, porque além do dicionário também tens uma obra bastante grande com crônicas, ensaios. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado. Eu tenho escrito bastante, talvez até demais, né? Ligação com a vida real. Enfim, eu fui professor de escola durante alguns anos no começo da minha carreira. Então eu realmente faço muita questão assim de tentar comunicar para fora dos muros da universidade, enfim, falar com as pessoas em geral, porque enfim, eu sou desse mundo, né? Não tenho nada de assim, não tenho nada dessa vaidade de ser da universidade, embora seja um lugar muito bom para trabalhar, né? Doutor em Letras, Luiz Augusto Fischer é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas além de ensaios e dos já citados contos e crônicas, o escritor também publicou novelas. A obra Quatro Negros, de 2005, levou o prêmio de melhor novela da Associação Paulista de Críticos de Arte. Esse é um lado assim que eu, pensando agora já com 54 anos, eu até acho que eu gostaria de desenvolver mais, sabe? De escrever ficção, né? Eu publiquei uns livros de contos e publiquei umas novelas. Esse ano eu ainda escrevi uma outra novela assim para adolescentes, de encomenda, e é um negócio que eu gosto muito, assim, sabe? Eu tenho uns 3 ou 4 projetos de romance que eu espero ainda conseguir realizar, né? É um tipo de desafio assim para mim, né? Que, como eu estava dizendo antes, como eu passo explicando por que os grandes são grandes, para mim é um desafio legal, porque em parte eu conheço aqueles bastidores, né? E então eu meio que ao escrever ficção eu meio que converso com os meus grandes, né? Eu fico pensando e tal, e crio uma cena, imagino como é que eu podia desenvolver melhor. É legal, do ponto de vista pessoal é um trabalho dos mais prazerosos que tem exatamente pelo desafio, né? Explica pra gente então, por que os grandes são grandes. Putz, aí é difícil. Tem os caras assim que eu mais leio, assim, com mais assiduidade, né? São caras que realmente têm uma obra muito vasta e muito heterogênea. Curiosamente, assim, os escritores que eu mais gosto são caras que escreveram ficção, escreveram não ficção, escreveram crítica literária, escreveram crônica. Então, eu acho que um pouco assim, eu gosto desse universo multifacetado, né? Um dos motivos, pelo menos 2 dos grandes que eu leio sempre, né, o Machado de Assis e o Jorge Luiz Borges, são caras assim, que escreveram milhares de páginas, né? Não quero me comparar com eles ainda. Espero pelo menos não fazer feio perto deles, né? Mas eles são grandes em parte por isso, assim, porque eles aceitaram os desafios da época. Todos eles escreveram literatura assim, conversando diretamente com os problemas da sua época. E ao mesmo tempo mantiveram um olhar assim distanciado, sabe, de quem avalia as coisas na perspectiva do tempo. Então, pelo menos essas 2 coisas eu procuro manter, né? E a tua formação também acadêmica, mas formação de referência, né, com todos esses grandes por trás, é isso que te permite passear pelos gêneros? Pois é, talvez sim, né, porque pelo menos num primeiro sentido assim eu não tenho medo, digamos, de nenhum desses gêneros, né? Não quer dizer que eu saiba praticá-los bem, espero que sim, né? Mas enfim, o fato de eu conhecer, de ter, por exemplo, meu doutorado é sobre a crônica do Nelson Rodrigues, né? Então, eu passei anos estudando aquilo ali para tentar entender o mecanismo, quase como alguém, sabe, antigamente pegava um relógio para desmanchar ou abria o rádio para ver como é que ele funcionava, mais ou menos isso foi o que eu fiz. Então, ao mesmo tempo que eu escrevi sobre ele um texto analítico, assim, quer dizer, tentando dizer como é que ele funciona, é claro que eu me impregnei muito do jeito de escrever dele, sei lá, a frase, né, o modo como ele coloca a vírgula, a duração da frase. São coisas que o leitor vai experimentando, e no meu caso, assim como leitor profissional, eu vou experimentando assim de maneira muito intensa, né? Enfim, é assim que a gente aprende no fundo, né? Convivendo com os grandes, né? Mas essa questão analítica do texto acadêmico, né, de desmanchar as coisas, é isso que o escritor faz com o mundo também, né? Forma de olhar o mundo? Acho que de certa forma sim, né? O escritor de ficção, assim, acho que ele tem sobre essa tarefa analítica, ele tem uma outra que é a de inventar uma interpretação assim meio de conjunto, né? Não digo de mim, assim, digo dos escritores que eu admiro, que eu frequento e tal. Uma coisa legal de ver neles é assim, além de ler as histórias que eles contam, é ler o modo como eles leem o mundo, né? Enfim, a gente começa a ler assim regularmente os escritos de um determinado escritor, a gente vê, puxa, mas então ele realmente achava que isso é o que valia mais a pena, né? Ele prestava mais atenção em certo tipo de problemas e tal, né? Por exemplo, eu ando hoje em dia muito envolvido com Simões Lopes Neto, né?
um cara enorme e tal, né? Uma figura ainda não valorizada na sua devida altura, eu acho, né? E estou tendo agora, inclusive, o gosto de editar um manuscrito inédito dele. Então enfim, é um negócio sensacional ver assim, um livro que poderia ter sido e não foi, sabe? Um livro de mais de 100 anos atrás, né? Então é isso, realmente os grandes eles nos permitem essa frequentação assim, do bastidor, a gente meio que sai do palco, vai para trás para ver como é que funciona, é bem bom. O Simões Lopes Neto é um bom exemplo de expressões que ficaram na nossa cultura, né? E a tua preocupação também com a questão da língua ser um ser vivo, né? Te levou ao dicionário de porto-alegrês? O dicionário de porto-alegrês ele é bem o caso, assim, numa brincadeira que deu certo, né? Porque eu, além de ser professor de português, de literatura, eu sou filho de professor de português, então eu tenho desde casa, assim, um gosto, assim, por pensar sobre a língua, entendeu? Me lembro de cenas, assim, de eu menininho perguntando para o pai o significado de palavras, de modo que ele me explicava. Enfim, eu tenho uma relação muito afetuosa, né, com o mundo das palavras. E o dicionário de porto-alegrês, ele nasceu mesmo de brincadeira. Eu estava uma vez em Buenos Aires, com um colega e tal, e alunos, né? Eu estava numa livraria e vi um dicionário de gíria portenha. E achei a coisa mais linda do mundo, um livrinho bem pequenininho, delicado, assim. E eu pensei em fazer aquilo em Porto Alegre. Mas estou falando de 30 anos atrás. E ficou aquela ideia assim na cabeça e tal. E aí vim para cá, passei muitos anos anotando palavras, essas mais óbvias, assim, pelas quais a gente sempre é identificado, né, quando fala com alguém que não é daqui. Eu anotava a palavra e tal, e pensava como escrever, porque eu não queria um dicionário também técnico, né? Não sou um dicionarista assim no sentido, sei lá, frio, né? E acabou que eu optei por uma forma assim meio cronística, né, de escrever. Então, para cada palavra assim eu tento contar como é que ela nasceu, mas conto casos também, né? Enfim, quando eu comecei a pensar no dicionário, ele era realmente isso, assim, ele era uma brincadeira pessoal, né? Aí comecei a mostrar para alguns amigos. E bem quando eu estava escrevendo assim mais a sério o dicionário, entrou a internet. Tem gente que hoje em dia não sabe que o mundo já existia antes do Google, né? E aí foi um negócio muito legal, porque daí eu comprei um computador e tal, e aprendi a fazer um esqueminha lá que me permitia fazer os verbetes e escrever. E aí coloquei um pedaço na rede, né, numa publicação virtual. E aí a recepção foi impressionante, porque todo mundo me dizia que era muito engraçado. Eu não achava engraçado exatamente. Claro, eu achava que tinha alguma graça, né? Mas não assim que fosse uma coisa de dar risada. E o resultado foi esse, né? Que as pessoas leem com muito prazer, assim. Já são quantas edições? Sabe que na verdade eu perdi a conta, porque eu comecei numa editora e troquei para outra. Mas assim, certamente já vendeu mais de 30 mil exemplares, né? E continua circulando muito. Se tem um autor satisfeito com a sua obra, sou eu, entendeu? Nesse sentido, porque o que eu já recebi de agradecimento e tal, assim, tipo, assim que saiu a primeira edição, me lembro de um senhor gaúcho que morava no Rio, era velhinho, assim, tinha mais de 80 anos, me mandou uma carta, ainda tenho guardado, uma carta de várias páginas, escrevendo colaborações para uma nova edição e me dizendo assim, o senhor não imagina, o senhor devolveu a minha infância e tal, né? Pô, imagina que prazer eu proporcionei pro cara, né? Fazendo uma brincadeira que... E que importância tem a língua, né? A linguagem. Aí, esse é o lado legal, digamos, de eu ter a formação técnica, né, como professor, porque, claro, aí eu mais ou menos sei como é que funciona aquilo ali e tal. Eu sei que um dicionário pode ser frio ou quente, que ele pode ser autoritário ou mais acolhedor e tal, né? Então, claro, eu fiz opções ao escrever, né? E é isso, enfim, já tive até os meus 10 minutos de fama, já dei autógrafo até no supermercado, enfim, o dicionário realmente é um livro que me deixou muito feliz, me deixa ainda hoje. O Dicionário de Porto-Alegrês foi publicado pela primeira vez em 1999. Naquele ano foi o livro mais vendido da Feira do Livro de Porto Alegre. E é esse o maior desejo de um escritor, atingir o seu leitor? Claro, certamente, né? E, em geral, eu acho que o escritor pensa de uma maneira assim um pouco mais fria, para usar a palavra, né? Porque a literatura é uma arte muito peculiar, né? De todas as artes que existem, a literatura ela é a mais individual de todas, né? Porque a escrita é necessariamente uma coisa individual, mesmo que tu mostre para alguém, a hora da escrita né? E tu faz aquilo privadamente, sei lá, ao contrário do ator, por exemplo, do músico que toca na frente de gente, né? Então o escritor é um cara que escreve sozinho e a leitura, né, a outra ponta também é uma coisa sozinha, por mais que tu possa compartilhar. Então.
Então é uma arte curiosa porque ela tem muita força, mas é uma força que depende de dois indivíduos, né, em cada ponta. Então, sei lá, o que eu imagino de melhor? Assim, realmente é isso, né, que o meu leitor vive uma experiência intensa ao ler o texto. Né? Pode ser para ficar muito feliz ou para ficar muito triste, não importa. Né? E o dicionário, ele fez isso, o dicionário de português fez isso até num plano público mesmo, né? Porque, sei lá, as pessoas me encontram na rua mesmo, me falam, me mandam correspondência. Então tem esse retorno que em geral na literatura é um retorno assim, discreto, lento e tal. Ele, no caso do dicionário, ele foi muito, muito vivo. Né? Mas a tua figura também tem essa questão de estar presente na sociedade, né? Como cronista, como colunista, a crônica que é tida como um gênero tão brasileiro, né? Talvez até por isso desse contato. Tu achas que é a melhor forma para ter também um retorno dos leitores? Ah, certamente. Escrever em jornal já é uma coisa assim de ir para a arena pública, né? Hoje em dia escrever em jornal, escrever em blog, coisa assim, é uma experiência muito mais intensa do que já foi antes, né? Porque hoje em dia tem aqueles caras que se aborrecem contigo, te mandam um e-mail assim, te espinafrando até a 10ª geração. Tem muita facilidade hoje em dia de comunicação e de contato, né? Isso é uma das coisas que não sei o que vai fazer com o destino da literatura, né? Porque era muito mais raro acontecer de o leitor ter contato com o escritor. Eu acho em geral bom isso, né? Mas também tem esse negócio assim de a gente, sei lá, perder um pouco assim de uma coisa importante que é o momento privado, né? Sei lá, a reação é legal, mas é mais legal ainda o cara conseguir... Bom, isso todos nós que somos leitores sabemos, né, como é importante. Mas eu gosto disso, assim, eu acho que é uma espécie até de dever, né, de quem está na universidade ou de quem, sei lá, quem tem alguma coisa a dizer ou acha que tem que dizer, de se expor, né, enfim, de receber até a patada, né. É papel do escritor justamente suscitar o debate na esfera pública? Eu acho que sim, eu acho que sei lá, voltando aos meus grandes, né, assim, o que eu gosto nos grandes escritores também é um pouco isso, assim, essa virtude de tentar entender o que está acontecendo, né, e de tentar interferir nisso. Não é que necessariamente eu gosto de literatura engajada. Muitas vezes literatura engajada é um troço chato, assim, morre muito rapidamente, né, quando o cara engancha a literatura dele ou a arte dele numa coisa muito circunstancial, né. Não me atrai muito, assim. Acho até interessante. Ao mesmo tempo não é possível ser neutro. Por isso, então, mas a questão é saber em que nível dá para tu atuar, né? Porque uma coisa é tu discutir, sei lá, digamos que eu fosse falar sobre a eleição desse ano, entendeu? Engajar uma obra de arte nisso. E a outra coisa é discutir, sei lá, o significado de existir em eleições, né? Então, eu prefiro atuar mais nessas coisas de longo curso, de longa duração, que, enfim, interferem na vida de todo mundo, embora a gente nem perceba tanto, né? O que tu trazes pra gente aí? Pô, nada, tô lendo, aliás, um livro maravilhoso de um fotógrafo que eu só conhecia de fama. Um cara, ele é um húngaro, chamado Robert, o nome dele era, esqueci, Endre Friedman, mas ele adotou esse nome, Robert Capa, né? Não, esse aqui tô fascinado, assim, tive que parar de ler ele esses dias porque não tive tempo, mas ele conta a experiência dele de fotógrafo de guerra, né? E especialmente na Segunda Guerra Mundial. É um negócio comovente, assim, que isso é um negócio da força da literatura, nesse caso aqui em aliança com fotografia, né? Quer dizer, eu estava lá com ele embarcou no dia D, no desembarque das forças aliadas lá na Normandia. Então, o modo como ele conta aquilo, puxa vida, quer dizer, repõe na vida de um sujeito aqui em Porto Alegre em 2012 uma experiência que aconteceu lá em 1940 e tal, né? E, sei lá, eu admiro muito essa força que a literatura tem, né? Que é o de nos proporcionar esses êxtases, né? Que são pequenininhos assim, mas acontecem realmente de maneira forte, né? Eu tenho um filho pequeno, né, de 5 anos, e eu comecei a ler com ele livros mais longos agora. Ele pediu para ler, a gente começou a ler a Odisseia.